João capítulo 9, do verso 1 ao 12. Caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou, enquanto o sol está brilhando. Quando a noite chega, o expediente acaba. Mas enquanto estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Dito isto, ele cuspiu no chão, fez uma mistura de barro com a saliva, esfregou a mistura nos olhos do cego e disse: vá, lave-se no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O homem foi, lavou-se e passou a enxergar. Momentos depois, a cidade estava em alvoroço. Os parentes do homem e aqueles que ano após ano o conheciam como um mendigo cego, perguntavam: esse não é o homem que conhecemos, que se sentava aqui e mendigava? Outros diziam: é ele mesmo. Mas alguns duvidavam: não pode ser o mesmo homem, de jeito nenhum, é só alguém parecido com ele. Mas o homem confirmou: sou eu mesmo. Eles o interrogaram: como você conseguiu enxergar? Um homem chamado Jesus fez uma mistura, esfregou nos meus olhos e disse: vá a Siloé e lave-se ali. Eu fiz o que ele disse, lavei-me e comecei a enxergar. Então, onde ele está? Eu não sei. Vamos ter um momento de oração. Oração é a chance que a gente tem de aquietar o nosso coração. Eu não sei como é que está o teu coração, né? Ainda nesse momento, a gente já louvou, a gente já orou. Eu não sei como é que está o teu coração agora. Pode estar conturbado, pode estar agitado, mas vamos aquietar agora o nosso coração, né, a nossa mente. Talvez muitas vozes estejam falando na sua cabeça. Vamos aquietar agora. Entrega tudo a Deus e tenta sossegar o teu coração. Senhor, nós precisamos da graça, da unção do Espírito Santo nesse instante, Deus, para falar do Evangelho, para falar da vida de Jesus. Nós não podemos fazer isso displicentemente, nem eu posso falar displicentemente, nem os meus irmãos podem ouvir displicentemente. Nós queremos fazer isso com a máxima atenção, Deus, com o máximo carinho, com amor. Nós queremos chegar nesse momento. E para isso a gente quer baixar o volume das vozes do nosso interior. Talvez alguns fantasmas querendo nos assombrar. Nós queremos aquietar agora, Senhor. Nós queremos por um instante, dar um tempo nas questões que deixamos para fazer e agora se aquietar, assim como Maria fez aos pés de Jesus, e ouvir o que o Senhor tem a dizer nesse momento, Senhor. Fala que a gente vai guardar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A religião tem raízes no medo. Toda religião nasceu do medo. Nasceu da insegurança que os nossos ancestrais tinham diante do terror cósmico, diante dos eventos da natureza que eles não sabiam explicar. O relâmpago,
a tempestade, maremoto, furacão, frio, e eles não sabiam explicar isso, e a religião nasce desse medo, da insegurança que os nossos ancestrais, os primeiros humanos, tinham diante do desconhecido. A base da religião, portanto, é o pavor que os humanos tinham diante daquilo que eles não podiam explicar. O sentimento religioso nasce aí. Se a gente for estudar um pouco da história, é aí que nasce o sentimento religioso, é aí que tem raízes a religião. A vida primitiva, selvagem, era muito complexa, cheia de mistérios, com poucos recursos, tudo ainda por conhecer, e o homem assistindo todos os eventos da natureza, ele assistia com certo pavor. O pôr do sol, a chuva, como eu disse, a tempestade, trovão, a mudança de clima, a experiência da morte e nascimento, a fome e a sede, o nascimento da vida humana é traumático. Imagine aí, há bilhões de anos, sem luz, sem celular. Olha, se os nossos filhos não imaginam uma vida sem celular, imagine há bilhões de anos sem saneamento básico, sem organização das cidades, sem iluminação, sem água encanada, sem muitas coisas, sem muitos conhecimentos que hoje a gente tem. A experiência religiosa, portanto, nasce do assombro diante do desconhecido. Que isso? Que escuridão é essa? Então, a necessidade de dar sentido, de pôr uma ordem nesse caos, nesse mundo que os humanos não conheciam, de dominar a terra, a necessidade de dominar, de conhecer as coisas, dão origem aos mitos, aos primeiros mitos sobre a criação do mundo, sobre a mente humana. Dão origem também às escrituras sagradas, em todas as religiões. Dão origem às filosofias, às sociologias, a necessidade desesperada que o homem tem de controlar o desconhecido, cria a ideia do sagrado e cria a experiência religiosa. Como é que era essa prática religiosa nesse momento aí, nesse instante? A princípio, era mágica. Como assim? Funcionava mais ou menos assim, em simples palavras. Acompanhe o raciocínio. Os humanos entendiam que todos os eventos da vida, do cosmos, da natureza, das relações humanas, eram orquestrados por seres invisíveis e poderosos, os deuses. Então os nossos ancestrais pensavam que o trovão, a chuva, o maremoto, o sol, o frio eram orquestrados por deuses, por figuras sobrenaturais. Então, para se ver livre, protegido das catástrofes, da morte, da fome, das doenças, os homens precisavam ter uma relação com esse Deus. Precisavam criar uma relação com esses seres poderosos, né? Porque eles queriam ter uma relação com esse Deus para fazer chover, para parar de chover, para fazer sol, e por aí vai. Então, o xamã, que era o homem mais sábio da tribo, dizia como conseguir a simpatia desses deuses. A gente tem que fazer orações, a gente tem que criar rituais, a gente tem que se autoflagelar, a gente tem que dar oferta para esses deuses ficarem alegres com a gente, para fazer chover. A gente tem que inventar aqui a dança da chuva, para fazer chover. Então, eles acreditavam que dessa forma dava para manipular os deuses a seu favor. Tudo era uma tentativa para resolver esse medo que eles tinham diante do desconhecido. Agora, pessoal, diga se essa mentalidade dos nossos ancestrais
não se parece muito com muitas religiões hoje em dia. Sim ou não? Não é verdade? A lógica da religião é assim até hoje, pautada no medo, na insegurança de viver nesta vida que nos reserva surpresas boas ou ruins. Mas não tem cabimento hoje em dia a gente pensar assim, porque nós avançamos em muito no conhecimento. Os nossos ancestrais não tinham o conhecimento que hoje a gente tem sobre a autonomia das pessoas, a liberdade dos homens e a autonomia da natureza, por exemplo. O que acontece na natureza não é Deus que quer, não é o diabo que quer, é a autonomia da natureza. Então, o slogan "venha para Jesus e pare de sofrer" é muito sedutor. Por que é? Porque quem não quer isso? Quem não quer parar de sofrer? Quem não quer ter segurança total? Quem não quer conhecer o futuro, como o pastor Marcelo estava falando? Quem não quer parar de sofrer, ter medo diante daquilo que vem, que eu não sei o que é? Diante de um mundo imprevisível, quem não quer segurança, conforto, prosperidade, proteção e privilégios? Quem? É uma proposta tentadora, mas não é cristã. Além de ser uma falsa promessa, a gente sabe, nós sabemos que a vida é complicada, que a vida é difícil. Pode ser uma proposta do evangelho gospel de hoje em dia, mas não é a proposta de Jesus Cristo. Ele mesmo nos disse: no mundo tereis aflições. Jesus não dourou a pílula, olha, vai ser difícil, viver vai ser difícil. Não é com movimentos mágicos que a fé cristã nos ensina a lidar com a precariedade da vida e com a vida imprevisível. Não é com esses movimentos mágicos da fé, não é com orações que enfrentamos as vicissitudes da vida. A vida é imprevisível, assimétrica, caótica e vai continuar assim. A ideia não é deixar o mundo harmonioso a meu favor, mas como viver nesse mundo que é imprevisível. Não é arredondar o mundo, mas como viver nesse mundo que é caótico, que não é amistoso. O sofrimento é um drama humano, é a sina de quem vive. Uma hora ou outra a dor chega à nossa porta. Você já deve ter experimentado isso. A dor chega à sua porta e bate, entra sem pedir licença, uma hora ou outra. E por que a gente sofre? Porque nós somos imperfeitos, somos precários, somos pessoas desejantes, a gente deseja, às vezes vítimas de injustiça. Outra hora nós colhemos o que plantamos. Nós sofremos porque o homem é livre e a natureza é autônoma. Estamos destinados a viver com essa assimetria da vida, com o caos, com a desordem, com as contradições nossas, do outro e da natureza. Não há como passar por esta vida sem sofrer. Quem não sofreu ainda não viveu. Crescer dói, viver dói, o sofrimento é uma realidade que afeta a todos. Portanto, a questão não é como tornar o universo simpático a mim, mas como viver num mundo que às vezes nos sorri amarelo. A questão não é como parar de sofrer, e sim como viver apesar dos pesares. Se o sofrimento é inevitável, como continuar a viver? E o que a fé tem com isso? E o que Deus tem com isso? A partir dessas questões, eu continuo a conversa com vocês, dizendo, primeiro, a fé é a coragem e a criatividade de viver da melhor maneira possível. Fé é a coragem e a criatividade de viver da melhor maneira possível. No verso 2,
Os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Em outras palavras, quem é o responsável, Jesus, desse infeliz nascer cego? Quem é o responsável? Em outras palavras, por que coisas ruins acontecem? Por que o mal no mundo? Essa é a tendência do ser humano. Não sei se você já fez essa pergunta ao passar por algum drama humano. Por quê? Porque eu oro tanto, eu vou à igreja todos os domingos. Por que esse sofrimento? Procurar o responsável pela dor. Não sei se você já fez isso, mas eu tantas vezes, por que isso? Quem desejou esse mal para mim? Deus ou o diabo? Foi Deus que permitiu? Foi Ele que quis? O que foi que eu fiz para Deus ficar zangado comigo? Tantas vezes eu fiz essa pergunta. Ou então, aquele que se faz de vítima mesmo, diante das dificuldades, que coloca todos sob suspeita, desconfia que no fundo tem alguém puxando o tapete. Não é possível. Tem alguém que é contra mim. Tem alguém. Qual é a razão? Tem alguém, só pode ter alguém a quem eu responsabilizo essa dificuldade que eu estou passando. Há um terceiro aí. E a gente fica gastando tempo e energia procurando um responsável e acaba se esquecendo de viver e acaba esquecendo de sair do problema, né? De resolver o problema. Gente, há eventos em nossa vida que são da ordem do absurdo. O que é o absurdo? É que não tem sentido. Não tem sentido, não adianta procurar sentido. São absurdos da vida, os sem sentidos da vida. Não há uma causa, não houve uma conspiração no mundo celestial para você estar passando por isso. Você está passando porque acontece, porque a vida é assim. O mais importante não são as causas que provocaram o seu sofrimento, mas o que você vai fazer a partir de agora. Isso é o mais importante. E não tentar saber qual o motivo, qual a causa. O mais importante é o que você vai fazer com isso que tem nas mãos hoje e agora. A fé que enfrenta o dia mal é aquela que não perde tempo se questionando sobre o sentido do sofrimento, da tragédia. A fé que enfrenta o dia mal é aquela que não se vitimiza. Aconteceu, agora é tentar viver da melhor maneira possível. Alguns religiosos, quando querem explicar as tragédias e fatalidades do mundo, acabam dizendo coisas absurdas sobre Deus. Às vezes até na maior boa vontade quer consolar o outro e usam a expressão: foi da vontade de Deus. E isso é um desfavor tão grande. Diante das tragédias, diante do absurdo da vida, dos sem sentidos, por favor, não coloque na conta de Deus. Deus não quer o mal. Deus não quer o mal. Não foi vontade de Deus coisa nenhuma. Se a gente pensar assim, faz sentido o culto dos nossos ancestrais. Poxa, se foi Deus, então eu vou fazer algumas rezas, eu vou fazer alguns cultos, eu vou adorar esse Deus. Vai que Ele se agrada de mim e Ele me concede dias melhores. Se é Deus que faz, então tem uma maneira para eu agradar esse Deus, para Ele ficar simpático a mim. Deus não é assim. Acidentes acontecem, gente. Aviões caem, navios naufragam, casamentos se desfazem. Pessoas queridas morrem, filhos fazem escolhas ruins, casas pegam fogo, nós sofremos e Deus não é a causa. Deus não quer o mal. A vida já é tão doída e pensar que Deus seria o responsável por minhas tragédias seria mais um peso sobre mim. Isso não quer dizer que Deus não está conosco. Jesus fez uma das maiores promessas do Evangelho.
estou convosco todos os dias até a consumação do século. Além de Deus não ter nada a ver com o nosso sofrimento, com as tragédias, com o drama da vida humana, Ele ainda sofre do nosso lado. Sabe aquelas lágrimas que você derramou no seu travesseiro? Deus estava chorando contigo. Sabe aquela dor, aquele vazio, Deus estava atravessando contigo. Sabe aquela depressão, Deus estava pegando na tua mão. Mesmo quando você pensava que Deus tinha te dado as costas, Ele estava com você. Além de Deus não ser a causa do seu mal, Ele ainda sofre com você, oferece a sua doce companhia. Deus não quer o mal, Deus não quer o seu sofrimento, e mais, Ele está com você no pior dia da sua vida. Sabe quem é Deus? Deus é a chance que nós temos para vivermos os 100 sentidos da vida e não nos sentirmos ao léu. Deus é esse. A chance que a gente tem, quando passarmos por tragédias, pelos sofrimentos, a gente não se sentir abandonado. Deus é esse. Deus não quer nos furtar dos sofrimentos, mas Ele não vai nos deixar ao léu. O mais importante agora é o que você vai fazer depois do que aconteceu, o que aconteceu. Isso que é importante. Essa que é a pergunta. Sim, aconteceu, está doendo. E aí, você vai fazer o quê? Procurar um responsável? Perda de tempo. Se fazer de vítima? Ruim. Orar para Deus mudar de ideia? Não é esse o caso. Se não perder tempo procurando culpabilizar alguém, a viúva pode se reinventar, o órfão pode se encontrar, o falido pode dar a volta por cima, o dependente químico pode se curar, quem perdeu alguém pode ainda viver, quem passou por uma tragédia pode reinventar a vida, ainda há fôlego, o coração ainda pulsa, então há esperança e Deus está do seu lado. Segundo, a resposta cristã para o sofrimento humano é a solidariedade. Diante do sofrimento humano, não cabe nem um julgamento, nem uma tentativa de explicar os absurdos, mas a solidariedade. Enquanto a gente pensa, não vou garantir o meu, a resposta cristã para o problema do mal é a solidariedade. Diante do sofrimento humano, melhor do que fazer teologia, filosofia, sociologia, é a solidariedade. Os discípulos chegam diante do cego com um conceito já formado. Eles sabiam que havia pecado. Eles só queriam saber quem havia pecado. O cego, ou seus pais, os seus avós. Quem? Sabiam que tinha pecado por trás. Ah, isso só pode ser fruto do pecado, e pecado feio. Mas quem foi Jesus? Na condição que esse homem se encontrava, tudo que ele não precisava era alguém querendo julgar. Era alguém querendo condenar. Jesus responde aos discípulos, ouça mais uma vez: nem ele, nem seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo? Ele está assim, isso aconteceu, isso acontece, e ele precisa de solidariedade. Enquanto é dia, nós temos que fazer o bem. Ele não precisa de julgamento, ele precisa de compaixão. Ele está assim, isso acontece, ainda vai acontecer. Não cabe aqui a gente procurar saber o que foi que aconteceu, qual é o culpado. Ele precisa de compaixão. Você já deve ter ouvido notícias sensacionalistas de evangélicos dizendo que tal avião caiu, ou tal navio afundou, ou o furacão devastou a cidade porque alguém blasfemou de Deus. Vocês já ouviram alguma notícia assim?
o Titanic afundou porque alguém falou, nem Deus afunda o Titanic. Avião caiu porque alguém blasfemou de Deus. E esse furacão chegou nesse país, essa doença chegou nesse país porque o berço desse país é de feiticeiros. Eu me irrito tanto com essas notícias, gente. Eu fico tão irritado, porque se isso não é Deus, isso é um diabo. Uma pessoa que é desse jeito, melindrosa desse jeito, quer dizer que Deus olha para o homem, você duvida de mim? Então toma essa doença. Pá! Você blasfemou de mim? Então morra afogado, desgraçado. Você adora outros deuses? Então toma essa doença aí para toda a nação. Isso não é Deus, isso é um diabo. E eu quero a distância desse Deus, quero a distância desse diabo. Coisa horrível. O mal que acontece, o sofrimento que nos acomete, não é retaliação de Deus. Por favor, guarde isso no seu coração, na sua mente. Acredite, Deus é amor. É comum a gente ouvir também julgamentos como: ele tirou a vida porque não tinha Deus. O casamento acabou porque ela não foi submissa. Além de tudo é machista, né? Essa depressão é demônio. Perdeu os filhos para as drogas porque não teve fé. E as pessoas nem conhecem o restante da história. Por quê, gente? Uma pessoa não é aquilo que ela aparenta ser a primeiro instante. O que vemos é apenas a ponta do iceberg. Um ser humano é um universo de sentimentos e emoções. Se a gente parar para pensar nisso, que cada ser humano, cada pessoa que você está olhando aqui, do teu lado, é um universo, é uma história complexa de sentimentos, traumas, emoções. A gente tem mais respeito pelo outro e a gente é mais solidário. Não sai dando patada à torta e à direita porque é preconceituoso, porque quer julgar pelo que a pessoa aparenta ser. Tem que ouvir a história, o restante da história. Jesus foi solidário com todas as pessoas, porque para ele, um ser humano é um misto de emoções, de sentimentos, de experiências, traumas, alegrias, perdas, conquistas, rejeições. Diante de um universo não amistoso, hostil e imprevisível, ao invés de sermos rivais, nós devemos ser aliados. Ao invés de sermos hostis, devemos ser companheiros. Essa é a proposta da fé cristã. Aqueles que se dizem discípulos de Jesus não vivem para garantir o seu, lambendo as suas feridas, mas se voltam para o outro que também sofre. Por isso eu digo que a solidariedade é a salvação da humanidade. O que pode salvar a humanidade é a solidariedade. É o conselho do apóstolo Paulo em Filipenses 2,4. Olha o que ele diz: ponha o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Essa é a saída, gente. Um escritor tcheco que eu gosto muito, Tomás Alik, cita um filósofo judeu, Emanuel Levinas. Ele diz o seguinte, eu projetei para vocês: Deus é aquilo que me desafia quando eu encontro o outro face a face. Olha que lindo. Tem uma boa definição de Deus. Quem é Deus? Deus é aquilo que me desafia quando eu encontro o outro face a face. E a substância desse desafio é uma chamada à responsabilidade pelo outro. Segundo Levinas, a responsabilidade pelo outro é o nome grosseiro que damos ao amor ao próximo. O que é amor ao próximo? Responsabilidade pelo outro. A gente fala tanto de amor, né, que a gente até tem dificuldade de saber qual é o sentido. Está aí uma boa definição de amor cristão, que é responsabilidade pelo outro.
E Levinas diz mais ainda. Ele fala que o outro deve ter sempre prioridade sobre a própria pessoa. Isso é sério. O outro deve ter sempre prioridade sobre mim. Isso para uma moral, para uma ética, é fundamental. É a salvação da humanidade. Priorizar o outro sobre eu mesmo. Sim, porque se a relação fosse mutuamente equilibrada, cada um ia esperar pelo outro ser solidário, né? Se fosse equilibrado, não vou esperar ele ser solidário. Agora, se você considera o outro superior a você mesmo, se você prefere o outro, aí a gente pode viver uma ética de fato, fundamental, que pode mudar a humanidade. A prioridade do outro sobre mim é a condição fundamental para a existência do bem no mundo. E Levinas não é inédito nesse pensamento, porque o apóstolo Paulo já falava o seguinte: considerai-vos uns aos outros superiores a si mesmo. Agora vamos fazer um exercício. Se cada um de nós considerar o outro superior, quem é que vai ser superior? Quem? Ninguém. Então, por isso, essa assimetria que Levinas fala, não é para ser simétrica essa relação, mas você considerar o outro, você preferir o outro e não você mesmo. Aí uma ética pode ser real nos nossos dias. Está sofrendo? Não deixe que esse sofrimento transforme você num ranzinza, mais egoísta ainda. Está sofrendo? O outro também sofre. Estende a mão. Não deixa que esse teu sofrimento feche você dentro do seu umbigo. Saiba que outras pessoas também sofrem. Quantas vezes você foi solidário e você se sentiu bem, enchendo o teu coração? Quantas vezes, mesmo você passando por dificuldades, foi fazer o bem e você foi abençoado? Eu acredito que cada um de nós tem essa experiência para dizer. Está sofrendo? Não deixe de ser solidário. Por último, a fé que encara o dia mau não espera por milagres, mas faz milagres quando vai à luta. A fé que encara o dia mau não espera por milagres, mas faz milagre. A pessoa que tem a fé no dia mau, ela não espera milagres. Essa pessoa faz milagres acontecer quando vão à luta. Nós podemos superar as nossas precariedades sem milagres. Podemos ou não? A gente pode viver sem milagres ou não? Estou falando desses milagres sobrenaturais, né? A gente pode viver ou não? Quantas vezes você já superou alguma dificuldade sem milagre? Muitas vezes, acredito. Quantas vezes nós passamos sem milagres? Quantas vezes nós superamos a dor sem um milagre fantástico? A maior parte da vida. Depois da conversa com seus discípulos, Jesus fez uma espécie de remédio com saliva, com areia, fez uma laminha, jogou nos olhos do cego, né? Alguém brincando disse que o cego não saiu correndo porque ele não viu o que Jesus estava fazendo, né? Aquela laminha para passar nos olhos dele, senão tinha saído correndo. Mas depois de Jesus fazer esse antídoto, esse remédio, e passar nos olhos de Jesus, ele fala para o cego assim: tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se, presta atenção, e voltou vendo. Quando é que o homem começa a enxergar? Quando ele volta. Então quer dizer, quando ele vai ainda está cego. Opa, eu vejo uma coisa aqui. Ele foi se lavar quando ainda era cego.
ele podia fazer alguma coisa, além do que ficar pedindo esmola sentado à beira do caminho. Ele podia andar, ele podia tomar banho, ele podia pentear o cabelo, ele podia vestir novas vestes, ele podia fazer alguma coisa, além de mendigar. Por que que os seus vizinhos não reconhecem? Será que fazia tempo que ele não tomava banho? O que é que eu vejo aqui? Eu vejo que Jesus não estava interessado apenas em curar o homem da cegueira, mas lhe curar também da letargia, lhe tirar da beira do caminho. Vá tomar banho, homem, faça alguma coisa, desperta para a vida, para outra vida. E isso é muito simbólico, gente. Não leia o Evangelho pensando que algumas expressões estão ali por estar. Leia considerando as expressões, as metáforas. É muito simbólico. Tomar banho, lavar a cara, nascer de novo, transformação, reinvenção da vida, metamorfose, recomeçar. Tem tudo a ver com recomeço. Algo aconteceu aqui antes do milagre extraordinário. O que foi? O cego se superou. O cego se pôs em movimento. O cego foi tomar banho. O cego foi pentear o cabelo. O cego foi lavar o rosto. Esse homem não vai se lavar porque recebeu uma promessa de cura de Jesus. Jesus não fala nada de cura. Jesus não fala assim, vai lavar no tanque, quando tu voltar, você vai voltar enxergando. Não, só pede para se lavar no tanque. E ele vai. Ele vai por quê? Porque encontrou o ânimo nas palavras de Jesus. Ele vai se lavar porque encontrou ânimo nas palavras do Mestre, que faz correr nas veias a adrenalina. E tudo que a gente precisa na vida, às vezes não é isso, gente. Alguém que estimule a gente, não é verdade? Alguém que diga, vai cara, vai dar certo, tenta, vai lá, tenta de novo. Muitas vezes é isso que a gente precisa. Alguém que diga, força, se levanta, vai à luta, toma um banho, eu acredito em você, você pode fazer isso. E isso faz uma diferença enorme, é ou não é? Parece que injeta nas nossas aveias um ânimo. Vai, eu acredito em você, vai dar certo, força, levanta. Diante da imprevisibilidade da vida, melhor do que tentar manipular o divino é encarar a vida com coragem, com resiliência, com teimosia e com fé. Apesar dos pesares, há algo a fazer, mesmo na precariedade. Ainda há algo a fazer, mesmo quando eu pensar que não há mais nada a fazer. Ainda há alguma coisa. Se levante. Antes que o milagre aconteça, você pode fazer alguma coisa. Mesmo que o milagre não venha, você pode se superar. Mesmo que seu sofrimento não cesse, você pode continuar a vida. E é bom que seja assim, queridos. Sabe por quê? Porque milagres nem sempre acontecem. É difícil ver um milagre como esse. Um cego enxergar, um paralítico andar, uma mão se reconstituir. É difícil. Milagre, por definição, é da ordem do esporádico. O que é isso? De vez em quando. É esporádico. É uma exceção, não uma regra. Pode acontecer? Pode. Mas também não. E na maioria das vezes não acontece. Portanto, ficar esperando pelo milagre é deixar de viver. Não fique esperando pelo milagre, porque se ele não chegar, além de frustrado, você não terá vivido. Agora, se você continuar, apesar das limitações, se você continuar sem os milagres, mesmo que ele não chegue, você já terá feito alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Acorde no dia seguinte, toma um banho, beba um café forte, coma o teu pão e vai à luta. Vai à luta. Sim, pastor Márcio, mas essa história toda é linda. Mas onde está Deus nessa história, se não é para fazer milagre? Se não é para abrir os caminhos?
Se não é para quebrar os ferrolhos das portas, para que serve Deus? Opa! Deus está totalmente envolvido. Como? Você só pode se superar porque Deus já lhe deu todas as condições para isso. Você só pode reinventar a sua vida porque Deus lhe criou com esse poder. Você só pode dar a volta por cima porque Deus é o chão que lhe sustenta, é o fôlego da sua vida. Você só pode reinventar a vida porque Deus acredita em você e diz: vai. O cego só vai tomar banho por quê? Porque Jesus mandou. Foi na palavra de Jesus que o cego foi tomar banho. O cego só foi se banhar, pentear o cabelo, trocar a roupa, porque Jesus Cristo diz: vai, se levanta e se molha no tanque. Sabe quem é Deus? É essa interpelação para a gente se superar. Esse é Deus. Deus é essa inquietação que nos chama à vida. Deus é a gente se mexer para sobreviver da melhor maneira possível. Esse é Deus. Você não precisa ficar esperando pelo improvável. Você pode fazer alguma coisa agora, simples que seja, como fez o cego. Existe algo que está impedindo a tua vida? Que está impedindo a tua vida de fluir? Você já fez tudo que pôde. Que tal se ressignificar? Que tal mudar de esperança? Não mudar de Deus, mas mudar de esperança. Enxergar de outra maneira. Nenhuma dificuldade, queridos, merece o nosso desespero. Nenhuma dificuldade, nenhum drama merece o nosso desespero. Nós podemos ser libertos da tirania das nossas deficiências, sejam elas físicas, emocionais e sociais. Quantos testemunhos nós temos na história humana de gente que continuou apesar das suas limitações? Você deve conhecer gente assim. Invente outra saída, crie alternativas. Ouse driblar as suas limitações e tape os ouvidos para os inimigos interiores. A gente tem, inimigos interiores, às vezes são mais fortes do que os exteriores. Os fantasmas a assombrar a gente dia após dia, dizendo que você não pode, que não vai dar certo, que você não é capaz. Diminui essas vozes e ouve Deus dizer assim, eu acredito em você. Como a gente cantou hoje, né? Eu gosto dessa música que diz que Deus acredita. Você acreditou, isso é maravilhoso. Você acreditou em mim quando eu mesmo não acreditava. Você pode continuar apesar dos pesares. Não desista, porque Deus não desistiu de você. Deus tem fé em você. E mais, Ele diz: vai porque eu acredito em você. Amém? Fica em pé comigo, vamos ter um momento de oração.